Atrás da derivada no zero, eu já morro aqui. Porque eu vou ter que calcular o quê, ó? Para eu ir atrás da derivada no zero, especular a derivada no zero, ver se tem que derivada no zero, eu tenho que olhar esse limite. Derivada da derivada, viu? Então, eu quero ver a derivada da derivada no zero. Eu tenho que fazer o limite com x tendendo a zero de quem? De f' de x menos f' de zero sobre x menos zero. Isso é a derivada da derivada no zero. Como é que eu posso calcular esse limite, cidadão? Como é que eu posso fazer o x tender a zero dentro do domínio da derivada? Não é ponto de acumulação. Um conjunto discreto não tem pontos de acumulação. Eu não posso me aproximar de um número real dentro de um conjunto que é discreto. Então isso aqui, ó, não tem isso aqui, não existe aqui. Ou seja, essa função, ela tem derivada, mas não tem derivada segunda. Não tem derivada segunda. E você tem que prestar atenção, além disso, você tem que prestar atenção no seguinte: qual é a definição da função derivada? Não, eu não estou perguntando o valor da derivada num ponto, eu estou perguntando o seguinte: qual é a definição da função derivada de uma dada função f? Você tem que ficar atento, tá? Eu vou recolocar aqui a definição para você, porque você só vai entender o que vem depois daqui se você recordar e entender a definição que já foi dada, que é a definição da função derivada. Tem livros que dizem, eu até não vou falar, mas tem livro que diz: vamos ver a derivada como uma função. Meu amigo, a derivada já é uma função. Existe o conceito de uma função ser diferenciável num ponto, isso é um conceito. Aí, a partir disso, você define a função derivada. Tá? E a derivada, a função derivada num certo número, o que é? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função nesse número. É isso que tem. Definição. Ó, seja f uma função. Primeiro que tem que ter uma restrição, tal que o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x, esse conjunto tem que ser o quê? Diferente do vazio. Então, primeira condição para ter a função derivada é que esse conjunto seja diferente de vazio. Por quê? Porque esse conjunto será o domínio da função derivada. Aí depois disso aqui vem, nessa condição, a função derivada de f é a função. Como é que eu defino uma função? Eu tenho que dizer o seu domínio e a sua lei de formação. É a função denotada por f', assim, ó, f', e dada por. Quem é o domínio da f'? O domínio da f' é exatamente esse conjunto aqui. É o conjunto formado por cada x real, tal que f é o quê? Diferenciável em x. Por quê? Porque isso é uma definição. E quem é a derivada da f em x? O que significa a f ser diferenciável em x? Significa limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. Isso aqui ser o número real. E isso aqui que eu pego para ser o f' de x. Qualquer que seja o x no domínio da derivada. Então não esqueça, quando você está calculando, não importa como você calcule a derivada, você está calculando um limite. O limite de um quociente de Newton.
em x. Tá certo? Não importa qual fórmula de derivação, seno ao cubo, você está calculando esse limite aqui. Inclusive, você pode usar as fórmulas de derivação para calcular limites. Porque se você pega um limite e consegue vê-lo como uma derivada, você pode usar as fórmulas de derivação. E calcula o limite. Se der tempo, eu vejo isso aí para vocês, tá? Mas isso está feito nas notas, tá? Sim, professor, quando a gente vai derivando... Pronto, calma. Então, você entendeu aqui a definição da função derivada. Se você entende isso e você precisa entender... Diga. Eu precisava colocar que a função é o x do pessoal do da função. Hã? Na definição, né? Não. Quê? Seja f de RR. Estou pensando, porque no conjunto da diferença... Não, preste bem atenção. Quando é que uma função é diferenciável em x? Com a definição de diferenciabilidade, que a primeira coisa de diferenciabilidade é a definição da diferenciabilidade. Quando é que a função f é diferenciável em x? Quando o x pertence ao domínio da f e esse... Hã? É isso que eu estava falando, tá? Do domínio da f aí. Você já está pressupondo que é os reais, é isso que eu estou dizendo. Não, estou pressupondo não. Não, veja bem. Olha aqui, quem é esse conjunto? Isso não prejudica não. Quem é esse conjunto? É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. Automaticamente, esse conjunto está contido no domínio da f. Porque se a f é diferenciável em x, primeira coisa, x pertence ao domínio da f. Ou seja, se um elemento está aqui nesse conjunto, necessariamente ele pertence ao domínio da f. Então esse conjunto está contido no domínio da f. Tá? Show! Entendeu? Entendido? E quem é f' de x? Quem é? É esse limite. Não preciso colocar aqui x no domínio da f não, porque isso aqui já... Tá bom? O domínio da f pode ser qualquer coisa. Porque se x é real e a f é diferenciável em x, automaticamente, por definição, x está no domínio da f. Então aqui, pessoal, você tem a definição da função derivada de ordem superior. E aí já estabeleço a notação para vocês. Professor, você vai passar no seccionário? Vou sim. Que horas são? São 11h10. Deixa eu passar logo, que aí já vai adiantando. Obrigada. Tá. Pessoal que quer fugir cedo, quer ir para a fila do RU. Fechadazinha hoje. Eita, menino. Dorme a tarde todinha assistindo aula. Definição. Quanto tempo aí, garoto? 9. Ah, tá ligado, né? Auxilia ele aí, viu? Auxilia ele aí. Não ele perde emprego. Definição. Mas é melhor prestar atenção na aula do que na gravação mesmo, tá? Sejam... Não está nem recebendo, né? Sejam n natural, ó, e f uma função. Preste atenção à definição que eu vou dar aqui. A enésima derivada. Enésima, por que enésima? Quando o n é 2 é a segunda, quando o n é 3 é a terceira, quando o n é 4, mas n igual a 9.873. Eu digo 9.873ésima. Lá vou dizer uma ordem, rapaz. Isso é desse pessoal da gramática. A enésima derivada de f, aí você tem a décima derivada, a milésima. É a função denotada por Fn, ó, é uma função. Então, se for derivada segunda, é o F2, a terceira derivada, F3. Denotada assim, ó, parênteses, N, e dada por, ó, quem é a enésima derivada? É
Dá um parênteses grandão aqui, porque vai ficar. É a F. Se o N for igual a zero, é recursivo. É recursivo. E é a derivada da derivada anterior se o N é maior que ou igual a 1. Ou seja, Se no meio do caminho ela não for mais um ponto derrame derivada. é isso que por isso que eu botei o parênteses grandão aí, porque falta coisa. Falta coisa. LG, cuidado, LG. Falta coisa. Ó. Então, olha lá. Quem é a zeroésima derivada? Quem é? Quem é? É a própria função. Tá certo? Quem é a derivada unésima? A primeira derivada, quem é? É a derivada da zeroésima derivada. Ou seja, é a derivada da F. Então não precisa do parênteses. Tá? Quem é a segunda derivada, ou derivada segunda? Quem é? É a derivada da primeira derivada. Que eu denoto assim, ó. A gente denota assim. Aqui a gente denota desse jeito. F duas linhas, tá? F duas linhas. Não vai exagerar não, porque isso aqui vai até... Não faz sentido não. Tem que ser razoável. Quem é a terceira derivada da F? Quem é? É a derivada da derivada segunda. Ou seja, a gente denota assim, derivada terceira. E vamos só aqui, quem é a derivada da a quarta derivada da F? Quem é? É a derivada da derivada terceira. Que você denota, alguns puristas não aceitam, mas eu aceito. É F. É o algarismo romano em minúsculo, menino. Garoto. Tá? Algarismo romano. Mas tem gente que não gosta de dizer que é sacrilégio, tá? Eu prefiro o 4, eu prefiro isso aqui, tá? E assim continua, e assim por diante. Agora observe, pessoal. Vocês lembram desse exemplo? Esse exemplo aqui é a função f de x igual a quê? Eu apaguei, né? É x2. Se x é racional. Menos x2 se x é irracional. Então você consegue calcular a derivada primeira aqui? Consegue. Mas você consegue calcular a derivada segunda? Não tem. Nem sempre tem. Então, a primeira coisa, observe o seguinte, ó. Você só consegue calcular. Se você não consegue calcular a derivada segunda, você vai conseguir calcular a derivada terceira? Não. Ou seja, para calcular a derivada terceira, é preciso que exista a derivada segunda, mas isso não é suficiente, tá? Então, primeira coisa, isso aqui é verdade se o n é maior do que ou igual a 1, e precisa também que a derivada m menos 1, ela precisa estar o quê? Definida, ela precisa existir. Mas não basta ela existir, porque nesse exemplo, existe a derivada primeira, mas existe a derivada segunda? Não, porque além dessa derivada existir, o conjunto de pontos aonde ela é diferenciável tem que ser diferente do vazio. Então tem que ter essa condição e mais uma outra condição. E o conjunto formado por cada x real, tal que essa n-1ésima derivada, o conjunto formado por cada x real, tal que f menos 1 é diferenciável em x, ou seja, o conjunto dos pontos onde ela é diferenciável, isso aqui tem que ser diferente do vazio. Então não basta que exista a derivada anterior para a derivada anterior ser diferenciável. Está aqui um exemplo. A função f tem derivada primeira. Então a derivada primeira existe, mas tem a derivada segunda? Não, porque a derivada primeira, o conjunto dos pontos onde ela é diferenciável é
vazio, no meu caso aqui. Então, é uma questão de definição, é uma questão teórica, mas que precisa disso aqui. Você tem que... Faça fazendo assim, sabe por quê? Porque não, daqui a pouco você está fazendo conta no vazio. Você não pode fazer conta no vazio, você tem que fazer conta em cima de coisas que existem. Tá certo? Bem, entendeu isso aqui? Entendeu? Então a derivada, ela é definida recursivamente. Há casos em que eu consigo calcular a derivada de ordem n só olhando para a função e para o n. Mas, essencialmente, a definição diz o quê? Diz que para eu calcular a derivada décima, eu preciso ter quem? E para ter a nona? E para ter a oitava? Há casos em que, tudo bem, como o seno, ó. Olha o seno. O seno é malandro. Ó. Quem é a derivada primeira do seno? Cosseno, vocês já sabem, né? Então pega aqui, ó. Então pega lá. F de x igual a seno de x. Para todo x real, né? Todo x real. Quem é a derivada do seno? Quem é? Cosseno. Aí a derivada primeira, a derivada segunda, quem é? Menos o seno. Porque a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Derivada terceira. Menos o cosseno. Aí a derivada quarta é o seno. Derivada quarta da fx é o seno. Aí começa tudo de novo. Tá certo? Vou repetir. Seno, cosseno, menos cosseno, aí cai no seno de novo. Então é fácil. Beleza, né? Aqui, beleza. As derivadas. Essa daqui, ó. A derivada é 4x de seno. Hã? A derivada é 4x de seno. Vai ser sempre ele. O que é, cara? 4K, né? Porque 4, 8... Tu tá falando de televisão, 4K? Ah, certo. É o LG, é o LG. Derivada 4, derivada... Ah, é o seguinte, ó. Dá pra, ó. A derivada a derivada 4K, o que o LG quer dizer é o seguinte, a derivada 4K mais I, a derivada 4K mais I de quem? Do seno. Não, mas já não, até o fim. Em X é o seno de X se o I é igual a zero. Começou, agora vamos até o final. É o cosseno de X se o I for 1. É menos o seno de X se o I for 2. For 2. E é o que? O menos o cosseno de X se o I for 3. Qualquer que seja o X real e qualquer que seja o K natural. É isso que quer dizer, LG. Tá? É isso que quer dizer. Tá? É isso aí. Tá aí, pronto. Encerra e começa outro, meu garoto, por favor.